Fala, criptomaníacos! Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa análise semanal das nossas carteiras. Na edição de hoje, vamos entender como fica o nosso posicionamento em cada uma de nossas carteiras, levando em consideração que o Bitcoin segue lateralizado da última semana para cá. O que precisa acontecer para a gente ter um cenário mais otimista e o que pode trazer um contexto mais negativo? É sobre isso que nós vamos falar na análise de hoje. Além disso, é importante ressaltar os ajustes que podemos fazer com uma mudança na tendência, no qual nós vamos apresentar aqui nessa análise. Então, primeiro falando sobre o cenário macroeconômico, essa é uma semana de agenda menos impactante para as criptomoedas, onde a gente não espera tanta volatilidade, a não ser na terça-feira, por volta das 16 horas, onde vai acontecer a divulgação da ata do FONC. Nessa ata, nós teremos uma melhor perspectiva do que podemos esperar quanto à política monetária americana, se veremos ou não apertos de juros e como estão as métricas econômicas de médio e longo prazo da economia americana. E com isso, nós podemos ter sinalizações divergentes do que o mercado espera, e isso pode trazer volatilidade. Esse é o único dado que tende a trazer o impacto durante essa semana para o mercado cripto. Vale ressaltar que na quinta-feira é feriado nos Estados Unidos, onde a gente espera menos liquidez e aí com isso não teremos tanta volatilidade. Então, entre quinta e sexta-feira não teremos as bolsas americanas funcionando, com isso a gente espera menos volatilidade também para as criptomoedas. Então, agora que nós aprofundamos um pouco o cenário macroeconômico, vamos para a análise gráfica e, na sequência, vamos falar de cada uma de nossas carteiras. Então, olha só, esse é o gráfico da análise semanal na qual vocês já estão habituados aqui. Na semana passada, nós marcamos essas duas linhas rosas, né, como um nível onde a gente pode ter uma confirmação de um movimento mais forte com um rompimento. Então, observem que lá na terça-feira, o preço do Bitcoin perdeu o nível de gatilho para um contexto de mais quedas. Foi lá no nosso primeiro nível de suporte, 34.950 dólares, protegeu ali e voltou a subir. Chegou perto do nível de resistência, que se fosse superado poderia levar o Bitcoin acima dos 40 mil dólares, mas o preço não conseguiu fazer esse rompimento. Então, observe que o Bitcoin, na verdade, ele ampliou o seu range, né, o nível de lateralização que ele está respeitando já há alguns dias, desde o dia 9, praticamente 2 semanas que o Bitcoin trabalha nessa mesma região. Daí na nossa análise hoje vamos tirar aqui esses níveis de suporte, vamos ajustar os pontos mais importantes para o preço. Primeiro, começando pelo gráfico semanal, né? Então, nós temos o Bitcoin no contexto semanal ainda esticado graficamente. Observe que ele segue em tendência no gráfico semanal, mas sem força. Esse é o terceiro candle aqui semanal, onde nós não temos uma tendência tão forte. O preço também distante da sua linha de tendência de alta, mostrando aí que o preço está um pouco esticado graficamente. Quando a gente olha para a continuação desse movimento, nós temos esses alvos marcados com as linhas verdes, que após o preço do Bitcoin conseguir fazer um pivô de alta nas últimas 2 semanas, está aqui marcado em nosso gráfico ali perto dos 37.800, 37.900 dólares, essas linhas verdes são os próximos objetivos de ação do preço, né? Ou seja, os níveis de resistência que o Bitcoin poderia buscar ao conseguir fazer esse pivô de alta. E aí observem que as médias rápidas no gráfico diário continuaram subindo da semana passada para cá. O preço já deriva no sentido da tendência, onde nós temos aqui, olha só, o preço subindo, patinando um pouco no sentido da tendência de alta, enquanto a gente consegue visualizar um volume em tendência de baixa. Então nós temos uma divergência nesse momento entre o preço e o volume, onde o preço está em uma tendência de alta e o volume em uma tendência de baixa. Isso sinaliza a perda de força dos compradores. Conforme o preço está subindo com menos volume de negociação. Geralmente, isso antecede um processo de correção. E aí eu vou marcar aqui para vocês agora um dos pontos que a gente está monitorando para uma melhor confirmação desse processo de correção. Marco aqui para vocês, então, uma linha rosa como nível de suporte para o preço, que caso o Bitcoin não consiga segurar um gráfico diário, fazendo uma confirmação, né, em um candle diário, ou até num gráfico de 4 horas, nós temos uma maior probabilidade de uma correção do Bitcoin mais acentuada.
que poderia levar o preço lá perto justamente dessa tendência de alta que eu mostrei para vocês no gráfico semanal. Daí agora eu marco aqui os principais suportes. Nós temos esse primeiro nível aqui, que é um suporte de mais médio prazo, perto da média de 100 períodos, atualmente na casa dos 31.350 dólares. Vale ressaltar que, com o passar dos dias, essa média tende a subir ou cair. Então, é importante a gente ir ajustando esse nível de suporte. Na minha visão, esse é o suporte mais forte dessa tendência devido ao fato dele estar em confluência com esse topo que o Bitcoin fez em junho, entre junho e julho desse ano, quando o Bitcoin atingiu a primeira vez ali a região dos 31 mil dólares. Esse nível também foi resistência lá em abril. Então o Bitcoin ficou entre abril e julho sentindo esse nível de resistência e claramente, se o preço chegar por aqui, vai ser um suporte extremamente importante. Então, posições compradoras perto desse nível é muito estratégico. Então, isso é o suporte mais importante da tendência. Porém, nós podemos sinalizar outros níveis, levando em consideração as retrações de Fibonacci. Aí nós temos um primeiro suporte, que aí eu vou deixar marcado para vocês com linhas amarelas, na casa dos 33.270 dólares, que nesse caso vai ser um suporte de mais curto prazo, um suporte menos importante do que aquele nível da média de 100 períodos. E um pouco acima, o suporte dos 34.500 dólares. Então nós temos dois suportes aí menos importantes de curto prazo, 34.500 e 33.200 até 33.300 dólares, e o suporte mais forte da tendência de alta na casa dos 31.500. Então, com a confirmação de rompimento desse nível marcado com a linha rosa, nós temos essa confirmação de um processo de correção que pode levar o Bitcoin, pelo menos nessas duas linhas amarelas, e uma correção mais acentuada poderia levar o preço lá perto da linha branca. Por outro lado, como nós temos o Bitcoin trabalhando em uma consolidação e ainda em uma tendência de alta, caso esse rompimento não aconteça e o preço consiga, na verdade, superar a sua resistência, ganhando um pouco mais de força compradora, isso poderia se dar devido a uma ata do FONC com boas sinalizações, por exemplo, um cenário macroeconômico mais otimista, né, com sinalizações positivas, sinalizações de contração econômica e uma expectativa de cortes na taxa de juros pode favorecer a mais um impulso de alta do Bitcoin, que a partir desse pivô de alta poderia buscar alvos acima dos 40 mil dólares, próximo a 41 e até 46, um alvo mais forte. Então observem que nós temos o Bitcoin muito didático nos últimos dias, trabalhando em uma consolidação, em um range, né, onde para uma melhor visualização dos próximos movimentos é importante aguardar um rompimento. E aí esse rompimento, independente para qual lado ele acontecer, vai ditar a direção, e aí vocês já têm tanto os alvos, pensando em um contexto de continuação da alta, como os níveis de suportes, pensando em uma correção. Agora, levando em consideração esse viés, vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras. Então, primeiro, vamos falar da carteira HODL. Vale ressaltar que você consegue conferir todas as informações de cada uma de nossas carteiras na nossa plataforma. E aí na seção Minha Carteira de cada produto, por exemplo, aqui nós temos a carteira HODL, Alt-Season, Trade, Alt-Factor, Futuros. Acessando a vitrine de cada carteira, você vai ter a seção Minha Carteira, que é onde você encontra os ativos da nossa alocação, e a seção também Resultados e Relatórios, onde você consegue verificar detalhadamente mais informações de cada produto. Então, na seção Minha Carteira, da carteira HODL, nós encontramos a nossa exposição atual na nova plataforma, lá na plataforma Lastra, onde nós temos a nossa exposição, a maior parte em USDT no momento e 40% posicionado em Bitcoin. Vale ressaltar que nós estamos com uma menor posição em Bitcoin nesse momento devido à entrada de capital na nova plataforma. Conforme vai aumentando o capital lá, a nossa exposição ao Bitcoin vai ficando menor. E aí nós estamos aguardando uma sinalização de retração aqui, de correção do Bitcoin, para a gente tomar uma decisão no momento de passar a ficar com a exposição total em BTC. Então, conforme eu mostrei para vocês, nós temos um movimento bem direcional no Bitcoin aqui, com um pivô de alta, nesse nível de resistência, passaríamos a ficar comprados, então, em 70% em BTC. E da mesma forma, caso o preço
venha fazer rompimento do nível de suporte, nós vamos aproveitar da correção para comprar Bitcoin em níveis mais descontados. Então, por enquanto, a gente segue posicionado em 40% BTC e aguardando oportunidade para a gente ajustar a nossa exposição. O mesmo serve aqui para a Ethereum, tá? Então a Ethereum, ela segue trabalhando aqui próximo a esse ponto de gatilho que eu vim monitorando com vocês nas últimas edições, enquanto ela não fizer um pivô de alta lá em cima, novamente nos 2.136 dólares, ficaremos de fora de Ethereum aguardando por uma oportunidade de comprar fracionado o mais perto possível do nosso gatilho de exposição. E aí vale ressaltar que você que está operando a carteira Hodl de forma manual, você vindo aqui na seção relatórios, você consegue conferir o último relatório da carteira, aonde aqui nós temos a exposição total sendo respeitada devido ao fato de você estar fazendo um ajuste de forma manual. Então, o que esperamos para a carteira Hodl é uma oportunidade de adequar a nossa exposição. Isso, a forma que nós vamos adequar a nossa exposição vai depender da movimentação do Bitcoin. Com o Bitcoin continuando o seu movimento de alta, vamos fazer esse ajuste de uma vez só. Com o Bitcoin iniciando um processo de correção, a gente passa a comprar fracionado, aproveitando das correções de mercado. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Alt Season. Lembrando que também acessando a plataforma e a vitrine carteira Alt Season, na seção Minha Carteira, você consegue verificar a nossa exposição. Atualmente estamos totalmente dolarizados, aguardando por oportunidade de comprar altcoins de forma fracionada devido a essa esticada do mercado e a possibilidade de uma correção. Então, aguardamos nesse momento por um rompimento do Bitcoin, independente do nível, para a gente ajustar as nossas posições. Caso o Bitcoin consiga fazer o rompimento da resistência, vamos entrar nas altcoins que vão estar fazendo pivôs de alta também de forma fracionada e da mesma forma, se o Bitcoin iniciar um processo de correção, essas moedas vão fazer aí retrações, onde nós vamos ter a oportunidade de também comprar fracionado. Então essa tende a ser uma semana onde a gente aproveita das oportunidades para se expor aos ativos de forma fracionada. Então a carteira Alt Season segue em uma postura mais conservadora nesse momento, que o mercado está sem uma direção bem definida, para a gente ter um melhor gerenciamento de risco ali dos nossos produtos. Então, estamos aí aguardando por oportunidades de entradas em altcoins. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Alt Factor. Assim como as outras, você pode vir na nossa plataforma, na seção Carteira Alt Factor, ir na vitrine Minha Carteira, para você verificar a nossa exposição. Então, a carteira Alt Factor no momento também segue aí dolarizada, protegendo vocês de uma potencial correção de mercado. Então, na última semana, nós zeramos a nossa posição na carteira Alt Factor, visando a proteção do nosso resultado. Então, estamos aguardando por oportunidade, após um processo de correção, para a gente se expor a altcoins. Lembrando que a carteira Alt Factor, ela não faz posicionamento de forma fracionada, então é por isso que nós temos que voltar a ficar posicionado em altcoins em um momento estratégico, para a gente gerenciar ali o nosso risco. Então, nós estamos aí em postura defensiva na carteira Alt Factor, com uma potencial correção de mercado. Vamos aproveitar para se expor mais às altcoins mais voláteis que estiverem de acordo com os critérios da carteira. E também vamos fazer o mesmo caso o Bitcoin consiga fazer esse rompimento. Então, assumimos uma postura mais conservadora nas carteiras que estão posicionadas em altcoins para uma melhor gestão de risco. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Trade. E assim como as outras, você consegue verificar a exposição da carteira na seção Minha Carteira, e a carteira Trade segue posicionada somente em USDT nesse momento. Estamos aguardando aí por uma possível correção ou sinalização de continuação para se expor às altcoins aí nessa carteira, que tem um perfil moderado e um objetivo de mais curto prazo. Sendo assim, como sabemos da possibilidade de vermos uma correção, estamos aí protegendo vocês de uma eventual queda do mercado, ficando posicionado em altcoins. Isso seria um contexto extremamente negativo. Então a carteira Trade segue protegendo aí vocês, mesmo que o mercado dê oportunidade de um pivô de alta, a carteira Trade
vai se posicionar de uma forma mais conservadora. E por fim, vamos falar da carteira futuros. E por fim, vamos falar da carteira futuros, que também segue posicionado aí a maior parte do capital em USDT no momento. Diferente das outras carteiras, você não consegue conferir a exposição dos ativos, né, na nossa plataforma, devido às operações serem aí um contexto mais rápido, né, onde as mudanças nos ativos que nós estamos posicionados acontecem às vezes em horas. Então a carteira futuros aí segue aguardando um melhor direcionamento para a gente pegar as oportunidades. Hoje estamos já operando vendido em algumas altcoins, esperando aí pela continuação do processo de correção. Então estamos entrando e saindo em algumas operações de curto prazo para tentar pegar aí oportunidades no meio de um contexto mais lateral. Então a carteira futuros segue aguardando aí um pouco mais de volatilidade para correr atrás de uma recuperação do nosso desempenho. Então, criptomaníacos, observem que a maioria das nossas carteiras começa essa semana com um contexto ali de proteção, aguardando por uma sinalização do Bitcoin quanto à continuação do movimento ou não, para a gente ter uma melhor direção de mercado. Assim a gente começa aí a semana protegidos e com um bom gerenciamento de risco, evitando devolver resultados positivos e até construir resultados negativos, né? Então, dessa forma, nós estamos gerenciando o risco aqui para vocês nos nossos produtos. Então, a sinalização para essa semana é bem simples, é a gente aguardar um desses rompimentos aí do Bitcoin para a gente ou se expor de forma fracionada em um contexto de retração do BTC, aproveitando das correções de mercado para a gente se expor a altcoins, aumentar a nossa exposição em Bitcoin e Ethereum e depois aguardar pelo contexto de continuação do movimento de alta. Por outro lado, mesmo que o Bitcoin continue subindo sem correções, nós temos um plano de ação também para poder se posicionar e não ficar de fora do mercado. Então fiquem ligados, lembrando que qualquer mudança na nossa exposição, basta você conferir a seção Minha Carteira para ser atualizado. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos sempre à disposição no nosso suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das nossas carteiras.